E Caio Jorge pode pintar no Palmeiras, pelo menos é o que garante uma pessoa do staff do atacante. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians, que há de verdade nas propostas por Alan Patrick e Maurício, com direito inclusive a cifras. Vou te atualizar também sobre o patrocínio de 100 milhões de reais que o Corinthians diz ter em mãos. Bora falar sobre De La Cruz, ao que tudo indica, o meio atacante uruguaio vai assinar hoje contrato com o Flamengo. Já Pedro Raul pode mesmo pintar no São Paulo. Trago atualizações importantes e falo sobre o filho de Paulo Pelaipe, mais novo reforço do Vasco da Gama. Tem ainda novidades sobre a Globo, pagando indenização grande a Sidão, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e se curtir o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando jogos na tela do campeonato inglês desse sábado. Minha sugestão é ousada. Quero que você faça uma aposta imaginando 3 vitórias na mesma aposta. É a famosa aposta tripla. Queria sugerir para vocês vitórias do Bournemouth contra o Luton Town, do Chelsea contra o Sheffield United e do Manchester City contra o Crystal Palace. Essas 3 somadas certamente vão garantir uma cotação bem legal. Ainda acho que o Newcastle é favorito contra o Fulham e que vai dar Everton ou empate no confronto entre Burnley e Everton. Para você participar no XBet, você já sabe, né? Só pegar o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro. Só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Fernando Gago, técnico argentino que estava na mira do Cruzeiro e do Atlético Paranaense. Ele deve ser anunciado nas próximas horas como o novo comandante do Chivas do México. Já Alexander Barbosa, zagueiro argentino de 28 anos de idade, muito bom jogador, cheguei a comentar partidas dele no Paramount Plus, está de saída do Libertad, seu contrato se encerra e ele interessa ao Fortaleza e a um clube russo. Bora contar também que o Amazonas, recém-promovido à Série B do Campeonato Brasileiro, terá um orçamento de 70 milhões de reais para a montagem do time que pretende fincar pé na Série B ou, quem sabe, até sonhar com uma vaga na Série A do próximo ano. Robert Renan não deve mais jogar no Corinthians. O Timão não aceitou um empréstimo de 6 meses e o Robert Renan tem um acordo fechado para trocar o Zenit pelo West Ham. O problema é que ele não pode fazer essa transferência direta, à necessidade de um clube brasileiro recepcioná-lo. E a tendência é que o Robert Renan atue por 6 meses no Internacional, pelo menos essa é a atualização de momento. Quero contar também que Luan, ex-meio atacante do Corinthians, hoje no Grêmio, não deve permanecer na Arena Tricolor para o próximo ano. Ele foi contratado na metade da temporada e jogou apenas 5 vezes. A soma das suas participações rendeu apenas 45 minutos. Sua última partida em 18 de outubro, completamente fora dos planos de Renato Gaúcho. Para completar o giro de notícias, preciso contar para vocês que o Santos pagou os salários atrasados do mês de dezembro. Não estavam atrasados, né? Mas pagou o mês de dezembro. Existia uma preocupação grande em como é que essa grana ia ser conquistada ou obtida. O Peixe precisou fazer um empréstimo junto a um fundo com torcedores santistas. O problema é que já são 68 milhões de reais de empréstimos nesse fundo, cujos avalistas são torcedores do Santos com bom poder financeiro. Quero falar agora sobre a Globo, que pagou nos últimos dias uma indenização de 60 mil reais a Sidão. O episódio vocês lembram, né? Jogo do Santos contra o Vasco, o Sidão jogava pelo Vasco, 3-0 para o Santos e o Sidão falhou nos 3 gols. No final da partida, a jornalista, a repórter da Globo, acabou até envergonhada entregando o troféu de melhor em campo para o Sidão na oportunidade. A votação popular é quem decidia o melhor em campo e o Sidão acabou vencendo. Ele foi à justiça cobrando 1 milhão de reais de indenização por danos morais. Justiça decretou a vitória para o Sidão de apenas 30 mil com juros e correção monetária. Depois de perder em todas as instâncias, a Globo depositou nessa semana 60 mil reais nas contas do Sidão. Quero falar agora sobre o filho de Pelaipe, que é novo reforço do Vasco da Gama. O Paulo Pelaipe você conhece, né? Executivo de futebol de vários clubes grandes. Seu projeto, o seu trabalho mais impactante foi no Flamengo de 2019, campeão de tudo, foi inclusive o Pelaipe quem indicou a contratação de Jorge Jesus. Pois bem, o filho do Paulo Pelaipe também está no futebol e acaba de ser contratado pelo Vasco da Gama.
O Rodrigo Pelaip, 31 anos de idade, vai ser supervisor de futebol, trabalhando lado a lado com Alexandre Matos. Queria contar um pouquinho sobre o currículo do Rodrigo, inclusive conversei com o pai dele, o Paulo Pelaip, para saber. E o pai dele, o Paulo Pelaip, disse o seguinte, abre aspas, o Rodrigo vai ser melhor do que eu. Fala fluentemente inglês, espanhol e francês. Tem MBA no Valência e cursos na Conmebol e na CBF, além de estágio no Grêmio, no Corinthians e na Ferroviária. Isso sem contar a convivência comigo e o trabalho no Atlético Paranaense com o Filipão e o próprio Alexandre Matos. Fecha aspas, foi o que disse o Paulo Pelaip. Legal contar também que o Vasco, além de fechar com o Rodrigo Pelaip, renovou o contrato do Maicon, vínculo que se encerraria em dezembro desse ano, foi estendido por mais uma temporada. Já havia contado para vocês que o Ramon Dias estendeu seu contrato também. O técnico argentino fica até dezembro de 2025 no Cruz Maltino. Hora de falar sobre Pedro Raul, muito torcedor do São Paulo, perguntando se o centroavante será o reserva do Caleri na próxima temporada. Tô para te dizer que nesse momento a chance é pequena. Os novos representantes do Pedro Raul, inclusive ele trocou de empresário, apesar de ter vínculo com os seus atuais empresários até janeiro, ele já comunicou a esses atuais empresários que tem um acordo com novos empresários. E os novos representantes do Pedro Raul procuraram o São Paulo para sugerir um negócio. Sabem que o São Paulo busca um centroavante para ocupar a reserva do Caleri. O problema é que tirar o Pedro Raul do Toluca hoje representa custo. O atacante ex-Vasco vai muito mal no México. Ele inclusive virou motivo de gozação de torcedores do Toluca, isso porque ele tem menos gols do que o goleiro do time, o Volpi, que o torcedor são paulino vai se lembrar. Volpi tem 4 gols na atual temporada contra 2 do Pedro Raul, que soma apenas 14 partidas, entrando muitas vezes do banco de reservas. O pessoal do Toluca muito irritado e chateado com a contratação, investimento de 5 milhões de dólares. Há inclusive pressão dos dirigentes responsáveis por essa contratação, entendendo que foi um baita furo na água. A ideia do Toluca é recuperar os 5 milhões de dólares o mais breve possível. O São Paulo tentou a contratação do Pedro Raul por empréstimo, sem custos e até com uma parte dos salários sendo pagos pelo clube mexicano. Nessa condição, dificilmente vai haver acordo. O Toluca insiste em ser ressarcido, recuperar pelo menos parte ou quase tudo do que investiu esses 5 milhões de dólares quando da contratação do Pedro Raul. E aí vale uma observação importante. O Pedro foi muito bem com a camisa do Goiás na temporada passada, mas tem colecionado problemas por onde passa. Foi assim no Japão, já havia sido assim no México, agora no México. A passagem dele pelo Vasco da Gama, péssima, o torcedor vascaíno não gostou de contar com o Pedro Raul. Então acho que ele precisa fazer uma reavaliação do que quer na carreira. Jogador que já mostrou talento, já mostrou capacidade, mas não vive uma boa fase. Só para completar sobre o São Paulo, algumas novidades. O Independiente da Argentina está tentando repatriar Alan Franco, zagueiro argentino que perdeu um pouco de espaço no São Paulo, mas a ideia do São Paulo, se for para negociar o Alan Franco, imagino que seja com dinheiro. Eu queria contar também que Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, desembarcou nessa sexta-feira em Porto Alegre. O Gabriel Sarres, setorista do São Paulo, chegou a dizer que ele foi para tentar fechar a contratação do Ferreira. É natural que ele se aproveite da presença na capital gaúcha para tentar avançar nessa negociação, mas o que eu consegui apurar é que o Rui Costa está em Porto Alegre para passar as festas de fim de ano com a família. Toda a família do Rui é do Rio Grande do Sul. As conversas com o Ferreira e com o seu empresário continuam. É difícil imaginar que o acordo seja selado por agora, até porque o empresário do Ferreira está nesse momento lá na Turquia. Bora mudar de assunto e falar sobre Nicolás de la Cruz. É provável que nesse sábado o meio-atacante uruguaio de 26 anos de idade assine o contrato com o Flamengo. O vínculo vai ter duração de 5 anos e vai fazer dele dono de salário de algo na casa de R$1,5 milhão. Importante contar que desde a metade dessa semana já havia cravado para vocês o acordo. É que o Flamengo havia se acertado, tanto com o De La Cruz quanto com o Paco Casal, que é dono de 50% dos direitos econômicos do De La Cruz. O custo da operação vai ser de 18 milhões de dólares. Todo mundo falando em 16 milhões, que é o valor da multa rescisória. O Flamengo também vai ser responsável pelo pagamento de mais 2 milhões de dólares de impostos, ou seja, a operação será finalizada por 18 milhões de dólares. Jogador extremamente importante. Para mim, melhor até do que o Arrascaeta, por mais maluco que isso possa parecer, mas se você tem alguma dúvida, assista aos jogos recentes da seleção uruguaia nas eliminatórias. O Uruguai que venceu o Brasil e a Argentina tem De La Cruz como titular absoluto e Arrascaeta como um reserva de luxo. De qualquer forma, pro torcedor do Flamengo, o que basta é que os dois vão atuar juntos e certamente vão aumentar o patamar do Fla.
Importante contar que Marcos Braz e Bruno Spindel estão no Uruguai, em Montevidéu, para tratar desses últimos detalhes da assinatura do contrato. O pagamento da multa rescisória vai ser feito assim que o expediente bancário voltar a funcionar na Argentina, mas já dá para cravar que De La Cruz é o primeiro reforço rubro-negro para a temporada de 2024. Hora de falar sobre o patrocínio de 100 milhões de reais do Corinthians para 2024. O Samir Carvalho trouxe a informação ontem. Essa informação foi obtida na última quarta-feira. Rolou uma reunião com uma pessoa do Corinthians e o Samir e eu participávamos desse encontro. Então quero atualizar em cima do que o Samir trouxe e trazer até algumas novidades extras. Pois bem, Corinthians hoje tem a Neoquímica como patrocinadora master. E o Corinthians tem em mãos, pelo menos é o que o Timão garante, uma proposta de 100 milhões de reais da PixBet para que a casa de apostas seja a nova patrocinadora master do Corinthians. Esse valor de 100 milhões também incluiria a propriedade do omoplata, ou seja, a PixBet teria dois espaços na camisa corintiana. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, a PixBet já não tem dois espaços hoje? Sim, omoplata e costas, e paga por isso 47 milhões de reais. De onde surgiu esse interesse da PixBet em aumentar os custos e também a exposição na camisa alvinegra? Aqui vem uma informação exclusiva. A Superbet, que tem conversas avançadas com o São Paulo, chegou a oferecer 80 milhões de reais pelo patrocínio master do Corinthians. Timão seria obrigado a tirar a PixBet da camisa, até porque não poderia ter duas casas de apostas no mesmo uniforme. A PixBet foi informada sobre essa proposta de 80 milhões de reais e, além de cobrir os 80 milhões, ainda acrescentaria outros 20 milhões pela plataforma do omoplata. Então o Corinthians assegura, a nova administração alvinegra assegura que tem em mãos uma proposta de 100 milhões de reais pelo peito e pelo omoplata, essa proposta da PixBet. Neoquímica, inclusive, poderia ser realocada num outro espaço da camisa. Eu perguntei para uma pessoa do Corinthians se não haveria nenhum conflito, até porque quando da ida da Neoquímica para o patrocínio Master, foi quase que simultâneo aquele anúncio de que a Neoquímica estava comprando os name rights do estádio. O Corinthians garante que há essa possibilidade de uma migração do uniforme e o que dá para dizer é que o Corinthians, com esse novo patrocínio, certamente será o dono da camisa mais valiosa do futebol brasileiro. Hoje o Timão tem 123 milhões de reais por todas as plataformas, propriedades ocupadas no uniforme. O Flamengo aparece em primeiro com 150 milhões de reais e o Palmeiras é o terceiro com 81 milhões. Vocês vão lembrar até que a Leila ficou brava na oportunidade, dizendo que esses patrocínios de 123 milhões, sem a inclusão da Nike, eram fantasiosos, esse número não existia. Leila, os números existem, o Corinthians vai aumentar seus valores e o patrocínio, ou os patrocínios do Palmeiras, com o Crefisa e Fã, seguem com as mesmas cifras para 2024. O valor ficou absolutamente defasado, essa é a grande verdade, a menos que a Leila Pereira reveja os conceitos. Dá para dizer que a camisa do Palmeiras vai ficando cada vez mais distante das camisas mais populares do futebol brasileiro. Bora falar agora sobre negociações que envolvem o Corinthians. O jornalista Wagner Martins, que cobre o Internacional, disse ter conversado com André Cury, empresário dos meias Alan Patrick e Maurício. E o Wagner Martins, que também é conhecido como Vaguinha, afirmou que as propostas que o Corinthians fez ao Internacional pelos dois jogadores têm os seguintes números: Alan Patrick, 4 milhões de euros, Maurício, 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Maurício tem 50% dos direitos presos ao Inter, 30% presos ao Cruzeiro e mais 20% com o Desportivo Brasil. Oferta de 8 milhões de euros por 70%, na minha avaliação, é boa, mas ao que parece o Internacional quer mais dinheiro. Pediria algo na casa dos 10 milhões de euros. Já em relação aos 4 milhões de euros pelo Alan Patrick, não deve acabar rolando. O Alan Patrick está em processo final de renovação do contrato para permanecer no clube. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte minha dentro do departamento de futebol alvinegro e a pessoa disse que esses números não conferem. O Corinthians admite interesse no Maurício, nega que tenha feito oferta pelo Alan Patrick e não confirma essas cifras citadas. De qualquer forma, é um Corinthians que está no mercado em busca de contratações. A ideia é ter pelo menos 12 reforços para a temporada de 2023. Tô curioso para saber de onde surge tanto dinheiro, né? Porque 4 milhões pelo Alan Patrick mais 8 milhões pelo Maurício já seriam 12 milhões de euros. Confesso para vocês que são cifras bem altas. Corinthians que também sonha com o Soteldo, com o Gabigol, com o Thiago Mendes, com o Eric, entre outros. Vou atualizando vocês conforme forem surgindo novidades.
Bora fechar o vídeo com notícia exclusiva. Palmeiras tem a intenção de contratar Caio Jorge, centroavante de 21 anos de idade, revelado no Santos, pertence à Juventus e está emprestado nessa temporada ao Frosinone. O interesse nem é novo. A grande novidade diz respeito à possibilidade de um negócio avançar. É que antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Caio Jorge e a pessoa me respondeu o seguinte: o Palmeiras quer muito e dessa vez tem chance, fecha aspas. Nas outras vezes, o Palmeiras sempre esbarrou na falta de vontade da Juventus em colocá-lo no mercado brasileiro. E também tem uma questão importante: o Caio passou por uma série de recuperações, ele teve uma lesão muito grave e passou um longo tempo de fora, sem conseguir ter condição de jogar. Agora, recuperado e atuando pelo Frosinone, a Juventus, na visão do staff do jogador, enfim, pode aceitar um empréstimo para um clube grande do Brasil, onde ele possa ser protagonista, ganhar mais exposição para voltar gigante ao futebol europeu. Só para lembrar, o contrato do Caio Jorge é gigante, bem longo, vai até 2026. Atleta comprado junto ao Santos por apenas 3 milhões de euros. Na temporada atual, com a camisa do Frosinone, são 7 partidas e 1 assistência. Nos 6 primeiros jogos ele sai do banco de reservas e na última rodada do campeonato italiano ele atua como titular. Foi seu primeiro jogo como titular desde esse longo período de recuperação. O Palmeiras busca centroavantes, busca atacantes, até porque não terá o Endrick a partir da metade do ano e hoje há uma dificuldade muito grande em relação a essa posição. Flávio Lopes não conseguiu vingar, se pintar proposta pelo Rony, vai haver negócio e o Caio Jorge é muito bem avaliado internamente. Só para fechar, Frosinone é atualmente o 12º colocado do campeonato italiano, uma das surpresas positivas do Calcio. Você gosta do Caio Jorge? O que você pensa a respeito dele no Palmeiras? Use o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever por aqui. A gente se vê mais tarde. Ah, importante, se você é membro do canal, nesse sábado, a partir das 10h30, tem o nosso encontro de membros com churrasco e também futebol. Se você quiser participar, me conhecer, jogar uma bola e comer um churrasquinho de graça, além de concorrer a prêmios, vira membro do canal e entra na comunidade para você saber o endereço, o local, todos os detalhes para vir participar. É nesse sábado, daqui a pouco eu tô indo para lá. Abraço, tchau!